Olá, bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina. Nessa semana vamos falar sobre como alcançar a salvação, mas antes eu quero te lembrar dos recursos que a gente tem na internet e nas redes sociais para você compartilhar também o estudo da lição que faz a cada dia. Por exemplo, adventistas.org/pt/Escola Sabatina, você pode achar aí os nossos projetos, as notícias, pode achar os vídeos, tem material para downloads, novidades do blog e também temos o Facebook. Se você ingressar no Facebook, é facebook.com/Escola Sabatina Oficial. Toda semana você vai encontrar imagens bonitas que pode compartilhar com seus amigos e até mesmo com o pessoal da classe de Escola Sabatina. A gente quer mandar um abraço muito especial para a Gabriela Nunes Lima. Ela acompanha as nossas postagens no Facebook desde Pernambuco. Também está ali o Marcelo Roncanto, ele é do Rio Grande do Sul. Semana a semana ele deixa uma pergunta interessante, algum comentário no Facebook oficial da Escola Sabatina. Muito obrigada por estar com a gente e agora eu vou dar passo ao pastor Edson Choque com o esboço da lição de Escola Sabatina. Olá, queridos amigos, tudo bem aí? Como está a família? Seu ânimo para estudar a palavra de Deus? Estamos já na lição número 5 e o título da lição é Como Ser Salvo. Vocês lembram, na semana passada falamos da salvação. Vamos ampliar um pouquinho mais esse conceito de como alcançar a salvação. Para comentar essa lição, mais uma vez está conosco o Dr. Carlos Steger, quem é o autor da lição, quem escreveu a lição. Deus inspirou logicamente a ele, mas ele escreveu a lição e está conosco pela primeira vez em nosso esboço uma pessoa que escreveu a lição. Bem-vindo, Dr. Steger. Muito obrigado. É uma alegria para mim estar com vocês. O Dr. Steger é diretor do Teológico da Escola de Teologia na Universidade de Argentina. Também está conosco o pastor Adolfo Soares, quem é também professor de teologia dessas matérias na Universidade UNASP, aqui em São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Vamos a fazer uma oração e que Deus abençoe esse momento especial. Eu queria ressaltar um assunto rapidamente. Por favor, que Deus abençoe o estudo diário. A lição que nós desenvolvemos aqui é uma recapitulação, mas cada um tem a alegria e o dever de estudar em sua casa cada dia a lição para que seja uma bênção. Esse é o propósito do estudo diário. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, estudando o processo da salvação. Que possamos compreender cada vez mais e, ao compreender, tenhamos o desejo de sermos salvos por Jesus Cristo. Amém. E é em nome dele que oramos. Amém. Amém. Quase salvo. Quão doloroso deve ser para alguém quase conseguir um emprego. Como é chato quase pegar o avião, mas terminamos perdendo o avião. Quão triste é quase sobreviver a um afogamento, mas morreu, mas acaba se afundando na água. No entanto, como será terrível quase se converter, mas acabar no lago de fogo para a eternidade. Tem sido dito que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Poderia-se dizer também que estará cheio de quase cristãos. Tenha cuidado para não ser um quase cristão, pois para ser quase salvo é para ser certamente perdido. O foco da lição desta semana é reconhecer a nossa necessidade de arrepender-nos dos pecados e crer em Cristo. Essa deveria ser nossa maior alegria e efetiva salvação. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos falar de dois assuntos bem concretos nessa lição. Há vários assuntos que podem ser explorados, mas só escolhemos esses dois assuntos. Ensinos de Jesus sobre como ser salvo e, em segundo lugar, o papel da fé e a graça de Deus. Vamos falar desses dois assuntos nesse primeiro momento. A primeira coisa que chega à nossa mente, o primeiro passo é reconhecer, como vimos a semana passada, nossa necessidade de cura. Mas como podemos ver nossa necessidade real se somos cegos? Ou como podemos reconhecer que somos pecadores se são justamente nossos pecados que nos impedem
de reconhecer nossa verdadeira condição. E aí vem uma pergunta dessas. Como que resolveríamos essa pergunta, pastor Steger? Como sempre, a Bíblia tem a resposta. E Jesus diz em João capítulo 16, verso 8, falando do Espírito Santo: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo tem que convencer a cada um de nós de nossos pecados. É a voz da consciência, que depois que eu fiz alguma coisa que está errada, que é pecado, é o Espírito Santo que fala para mim e diz: isso estuvo mal, isso é pecado. E é aquela culpabilidade que produz o Espírito Santo e que tem o objetivo de levar-me a buscar o remédio, a salvação, que é Cristo Jesus. Depois que uma pessoa reconhece pelo impacto do Espírito Santo no coração, imediatamente deve surgir naturalmente um arrependimento natural. O que consiste o arrependimento? Porque algumas pessoas, pastor Steger, falam: eu não sinto nada de arrependimento. Então, ele não vai conseguir a salvação. Qual seria a palavra que nós podíamos dar sobre esse assunto? Sim, segundo a Bíblia, o arrependimento inclui três coisas. Em primeiro lugar, a tristeza por haver pecado. Em segundo lugar, está, o reconhecimento de haver pecado é o primeiro lugar. Em segundo lugar, tristeza por haver pecado. E em terceiro lugar, a decisão, o desejo de não fazer aquilo outra vez. Esse é o verdadeiro arrependimento. E tem que estar os três elementos para que seja verdadeiro arrependimento. Mas se eu não tenho desejo de arrepentir-me, o que posso fazer? E aqui Deus, outra vez, vai em me resgate, em me ajuda. Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus aquilo que me conduz que provoca ao arrependimento. Arrependimento. E agora, minha pergunta, então, seria, complementando essa resposta, seria que tanto o perdão como o arrependimento vem de Deus. E é tocado o coração humano para poder reagir. E a reação é arrependimento que Deus produz no coração. Que bênção, né? Ninguém pode dizer: eu não sinto. Porque se você não sente, vai sentir, viu? Porque Deus vai agir, porque Deus vai tocar. Por isso que quando as pessoas não sentem mais, nunca mais, é porque pecaram contra o Espírito Santo. Porque ele insistiu, ele falou, ele disse e nunca mais nós ouvimos. Até chega que a voz do Espírito Santo se apaga, se vai apagando até que não existe mais. Não porque ele não fala, sim porque o nosso coração se terminou fechando. Agora, quando Jesus declarou para a mulher: tua fé te salvou, significa que nossa fé nos salva? Como é esse assunto? Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a fé não é um instrumento de salvação. A fé é o mecanismo pelo qual nos aproximamos de Deus, crendo de que Ele pode operar a salvação em nós. Então, segundo o texto de Efésios, a salvação é pela graça, ou seja, não há mérito na fé. Algumas teologias ensinam isso, né? A fé como uma atitude meritória. Nós entendemos que na Bíblia a fé nunca é um elemento passivo, é um elemento dinâmico, ativo, na busca daquilo que Deus oferece. Mas a salvação não se efetua porque nós temos fé. A salvação é pela graça, é usando a fé. E o que diz assim? Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nos leva a buscar a salvação é também oferecida por Deus.
Então, não é a fé que salva, é a graça. A fé não é um mérito que nos recomenda a salvação. De maneira alguma. Essa declaração do Espírito de Profecia me chama a atenção. Diz que basta o campo dos tesouros da verdade que Cristo acrescentou ao domínio da fé para que fosse apropriado por seus discípulos. Nós nos apropriamos da fé que vem de Deus. Não é nossa fé, né? Nos apropriamos da fé que vem de Deus. E é uma bênção, um presente de Deus, como alcançar sua mão, é um braço que se estende para agir a salvação. Sim, porque quando Deus nos encontrou, diz Paulo, nós éramos inimigos de Deus. Um inimigo não tem fé, o inimigo tem desconfiança. Sem dúvida. Agora, uma pergunta, se somos pecadores, como então podemos ser justificados por Deus? Eu queria convidar os irmãos que estão nos assistindo a pensar no seguinte. Eu criar uma cena aqui. Imagina que estamos num tribunal e há agitação no tribunal. Tudo está contra nós que somos os réus, os acusados. Mas de repente levanta-se o nosso advogado e ele então diz: eu concordo com o que foi dito, mas eu ofereço a esse homem e a essa mulher a minha morte, para que ele não possa morrer. Eu ofereço a esse homem e essa mulher a minha obediência em troca da sua desobediência. Eu ofereço a ele ou a ela a minha justiça em troca da sua injustiça. Então o que acontece nesse tribunal? O nosso substituto, o nosso advogado, Jesus Cristo, se levanta e então, depois de ele nos defender publicamente, o Pai diz assim: absolvido. Então, o que acontece? Como é que nós podemos ser justificados se somos pecadores? É porque a justificação não é uma ação nossa, é uma obra de Deus em nosso favor. Estávamos condenados, acusados e condenados, e aí então, pela graça, pelo seu amor, que é ilimitado, ele nos busca e, concordando com essa oferta, então ele nos dá a sua salvação. É por isso que a salvação é um ato de bondade, não é um ato de justiça. E na Bíblia nós encontramos a imagem, a figura das vestes nupciais, né, Dr. Steger? Essas vestes nupciais eram fornecidas pelo próprio rei, né? Olha, essa parábola é magnífica, é extraordinária, porque aqueles que foram convidados... De passo, todo mundo é convidado, né? Todo mundo é convidado. Não há ninguém que fica excluído desse convite. Porque aqueles que convidaram saíram por todos os caminhos para buscar a eles. Todo mundo. E todo aquele que a única condição era aceitar. O convite era gratuito e as vestes eram gratuitos. Somente aquele que tinha demasiado orgulho, ele disse, não, eu estou bem assim, não preciso, é aquele que não está qualificado para entrar. E aí vem a graça de Deus, por isso que nunca falta essa palavra de Deus, os vestimentas da justiça de Cristo, que Ele coloca no coração, não porque nós seamos justos, sino que Ele imprime sua justiça na vida de cada um de nós. Vamos aplicar então nossa lição agora a continuação. Que coisas práticas nós podemos tirar para nosso diário viver sobre esta lição? Algumas aplicações práticas que podemos tirar dessa lição desta semana. Em primeiro lugar, a justiça de Cristo é gratuita, mas não é barata. O Senhor teve que pagar um preço infinito na cruz. Por isso nos faz bem a cada um de nós que enquanto contemplemos as cenas finais da vida de Jesus, possamos valorizar um pouquinho o que Ele fez por cada um de nós. Em segundo lugar, quando somos tentados a produzir frutos a fim de ganhar o favor de Deus, lembremos que os frutos da justiça são frutos do Espírito. Não é para conquistar o coração de Deus, é para viver em harmonia com Deus. E por isso que nós precisamos nos esforçar, não para fazer coisas, sino por estar escondidos tras a justiça de Jesus. Vamos a passar a última parte de nossa lição, que é a criatividade. Meu irmão, o Espírito convida hoje.
chegue-se a Jesus de todo o seu coração. Arrependa-se de seus pecados, faça confissão a Deus, abandone toda iniquidade e poderá apropriar-se de todas as suas promessas. Diz Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. E seu gracioso convite e seu precioso convite possa ser aceito por todos nós. Essa seja a nossa oração sempre. A maneira como podemos ajudar aos outros e a reconhecer sua necessidade de salvação é aproximar as pessoas o mais perto de Jesus para que reconheçam sua pequenez e a graça de Deus possa impactar o coração de cada um deles. Isso através de nós, que eles podem contemplar Jesus. Você pode ser um ponte, um amigo levando um paralítico aos pés de Jesus ser restaurado. Por isso Deus levanta pessoas bondosas para que sejam as mãos de Deus, que caminhem por los que não podem caminhar, que levantem as mãos por quem não pode levantar as mãos. Seja um instrumento de Deus para salvar pessoas. E Deus coloque esse desejo em teu coração. Vamos orar. Enquanto eu oro, você também ore para que esse desejo de Deus de usar sua vida para salvar outras pessoas seja uma bênção. Oremos, querido Pai. Muito obrigado, Senhor, por tua salvação. Senhor, nos ajuda a ser instrumentos teus para salvar outras pessoas. Se eu estou sendo um impedimento, perdoa-me. Se eu não tenho fé, dá-nos fé. Se eu não recebi a graça, dá-nos a graça de Deus. Se eu não tenho as vestes da justiça, coloca-las em nosso coração, em nossa vida, para que nós possamos refletir melhor a salvação em outras pessoas. Lembramos de uma pessoa agora e colocamos o nome dessa pessoa em tuas mãos de amor. E nessa semana nós queremos ir para essa pessoa e falar de Ti. Leva-nos, usa-nos. No nome de Jesus. Amém. Amém.